Como é que estás? Como é que está essa energia de sentir Maputo, Moçambique? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz. É minha segunda vez aqui em Moçambique. Uau, uau. É. Então é como se estivesse a voltar a casa. Estou voltando em casa, já estou mais à vontade. Yeah. Já me sinto pertencente daqui. Muito bom, muito bom. Ok. O que mais te impressiona em Moçambique? Então, desde a primeira vez que eu vim aqui, há uma semelhança muito grande com a Bahia. Yeah. Eu sou de Salvador, lá na Bahia. E é uma cidade que é muito próxima do mar, assim como Salvador é. Isso. Acho que as pessoas são muito receptivas também. Então, acho que O esse calor das calor, pessoas. o calor me deixa mais em casa. Então, Yeah. isso me deixa mais confortável, enfim. Admiro muito isso aqui na cidade. Ok. Salvador da Bahia é a pequena África no Brasil. Isso, exatamente. Salvador é a cidade Mais negra, africana, né? isso, Mais fora negra da do África. Brasil. Exato. Yeah. Agora, uma pergunta também importante sobre isso é que também consegues encontrar espelho nas pessoas que vais vendo e encontrando nas ruas, ou seja, como é que os rostos, mas também a aura das pessoas de Maputo e de Moçambique te transmite uma ideia de que não é um primeiro encontro que estabeleces com essas pessoas, com esses lugares. Sentes essa energia? Sinto, porque é uma semelhança física muito grande com os baianos, com o brasileiro, assim, na verdade. Acho que estamos conectados e dá para perceber isso tanto pela energia, porque isso é uma energia muito semelhante, assim. A diferença é o sotaque. É o sotaque, é. Dizem que se eu não falar, eu pareço moçambicano. Definitivamente. Definitivamente. Então, é isso, a semelhança física é... É brutal. É, exatamente. É brutal. Agora, é difícil entender o português do moçambicano? Cara, depende. Algumas pessoas sim, mas a maioria está sendo tranquila, assim. Nós falamos muito rápido, né? Fala rápido, mas acho que tem um sotaque também português diferente, assim, sabe? É isso. Agora, vamos lá falar sobre o mar, sobre o lugar que nos conduz a muitos encontros até históricos, o mar, porque foi do mar que toda a epopeia, toda a história que muito nos une, que é não só a língua, mas quem nos trouxe a língua e quem nos deixou a língua, que é o mar, porque fomos vivendo ao longo de séculos por trocas através do mar. Como é que o mar é importante? É um objeto relevante que te faz construir memórias e pontes contigo, com a tua história e com outras gentes. Massa, boa. Então, o mar, ele sempre se apresentou para mim desde a minha infância, assim, né? Eu cresci em um bairro muito próximo do mar. Então, o mar, ele me constitui de várias formas, assim. Eu acho que ele é uma ferramenta de comunicação, porque quando a gente está próximo do mar, vem pensamentos, vem sonhos, vem vontades. Então, o mar, ele vai se apresentando de várias formas, né? Existe essa história global, geral, né? Que é uma história histórica sobre a travessia, sobre a diáspora, mas o mar, ele sempre se apresentou para mim de uma forma outra, que é essa forma mais poética, essa forma de possibilidades, essa forma de encantaria, essa forma de provedor de alimento, né? Alimento também, e lugar de chegada, assim, o mar nos recebe e de partida, exatamente. Então, e o mar é o grande mistério também, né? Parece uma infinidade. É, exatamente, uma imensidão. É uma imensidão. E fale-me, como é que a arte também é uma janela, sobretudo a fotografia, é uma janela disso tudo. Desse lugar de partida, de questionamento, de certeza, mas também de incerteza, de imensidão ou do infinito. Como é que a fotografia, a arte, para ti também acaba por ser essa janela muito aberta, muito profunda e em constante construção e desconstrução também? Cara, a arte, ela tem me ensinado muito, assim. A arte, ela me ensina sobre a minha história, a história do meu povo, e a fotografia também, né? Porque a fotografia, ela no começo era muito documental, então lá na Bahia, por exemplo, existe o arquivo Zumbi, que é um arquivo muito antigo de fotografia do Povo Preto, de Lázaro Roberto. Então a arte, ela sempre se apresentou também dessa forma educativa, sabe? Essa possibilidade de aprender. E a fotografia entrou na minha vida dessa forma. Eu começo a fotografar quando eu entro na universidade e eu vou entendendo o poder da imagem. Aí depois que eu entendi o poder da imagem, eu me apaixonei pela fotografia
e vi ali uma possibilidade de contar nossa história, mas pela nossa própria ótica, sabe? A Pelo nossa nosso própria voz a falar de nós. Exatamente. Porque ao longo dos anos não era assim, né? Foi Eram os sempre a outros. partir da outra lente e Exato. da outra visão e outras opiniões. E a arte agora, ela nos deu essa possibilidade da gente mesmo criando nossas próprias narrativas, mostrando nossa ótica, nossa visão de mundo. Então, a arte ela vem se apresentando para mim dessa forma, assim, de uma forma muito educativa, sabe? Nessa missão, assim. Aliás, a tua afirmação que acaba por ser, digamos que a espinha dorsal desta exposição é a seguinte: falar da água é falar de mim. Exato. Essa é a tua afirmação. Exato. Isto é interessante, porque a fotografia ela acaba por exercer um papel de espelho, é um retrato que permite o personagem ver-se a si próprio ali. E o mar também permite isso. Permite que quem passe por ali possa estar refletido por ali. Exato. E isto é muito poético. Isso. É muito bonita essa metáfora, assim, né? Porque o mar ele é um espelho e ao mesmo tempo que você vê, você tem a possibilidade de mergulhar em você mesmo, né? Tipo, então eu trago o mar nessa subjetividade entre as pessoas e o sonho, assim. Eu trago o mar, principalmente nessa exposição, enquanto lugar de encantaria e enquanto lugar de sonho, enquanto lugar de magia, das possibilidades, assim. Porque quando a gente está no mar, a gente meio que fica livre, a gente fica com uma alegria imensa, assim. A dádiva da coragem. Exatamente. Então eu trago o mar nesse sentido. E falar de água é falar de mim justamente porque eu cresci próximo às praias. E eu acho que falar de água também não é somente praia de onde eu venho. E na pesquisa que eu estou começando a desenvolver, eu trago a chuva como água também. Entendendo assim a chuva como uma extensão da praia, porque lá também ocorriam inundações onde eu moro, enfim. E aí a água ela sempre permeia, sempre nos comunica de alguma forma, seja da forma mais poética e bonita que é no mar, mas também através das chuvas, com a reflexão, enfim. E aí vai. Uau. Muito interessante descobrir a água como um corpo de memória, como um corpo para o território e como um corpo para construir coragens e dignificar lutas. Como é que achas que a tua geração está a compreender um momento decisivo que é este também de questionar a história, questionar os processos e colocar o povo negro no lugar de protagonismo importante, por mérito, por dignidade e com prestígio? Cara, acho que nossa geração ela tá cada vez mais consciente, assim, consciente dos nossos direitos, consciente das oportunidades que nós temos que ter nessa vida e consciente do que não é mais possível se submeter. E eu acho que, enfim, a educação, né, o acesso à educação tem possibilitado isso. O acesso às leis de incentivo tem possibilitado a gente produzir nossa arte, produzir nossas falas. Então, eu vejo lá no Brasil, lá na Bahia, que os jovens eles têm se movimentado para serem ouvidos, assim, né? Há uma urgência da gente ser ouvido. É preciso que, enfim, o mundo nos ouça, nos acolha, nos entenda. Lugar de escuta e de fala. Exato. A juventude de lá tem produzido esse lugar de fala, tem buscado esse lugar de fala, assim. Uma pergunta, como é que é um jovem baiano ir a construir uma carreira e se impor num país tão grande, imenso como o Brasil? Um baiano, quando chega a São Paulo, quando chega ao Rio de Janeiro, quando chega a Brasília, como é que o baiano é visto, é tratado e como é que se consegue mergulhar nesse espaço, nessa atmosfera, se impor? Tem que saber jogar o jogo. Acho que a gente tem que, sobretudo, entender a nossa potência, entender a força do nosso trabalho. E se a gente tem essa confiança, né, se a gente tem essa autoestima, a gente consegue acessar esses espaços e conseguir fazer a diferença, ser respeitado. Então eu acho que é desafiador porque estamos falando de cidades grandes, assim, né, de metrópoles grandes, de capitais grandes, onde tudo acontece. São Paulo é gigante, Rio de Janeiro é gigante. Então, acredito que o fundamental é isso, é saber. E as lutas fazem sentido por causa disso? Sair de um espaço, de um habitat onde é possível encontrar em qualquer rua, em qualquer ruela, em qualquer espaço, ou corpos com a mesma textura, com a mesma melanina. Quando se sai desse espaço e vai a um outro espaço onde a diversidade, a diferença é maior,
Como é que essa luta faz sentido nesse espaço e nessa metamorfose? É complicado, assim. Eu acho que o Brasil é um país muito miscigenado, né? Então, nem sempre você vai ver pessoas iguais a você nas ruas. Ainda mais em espaços de elite, assim, vamos supor, né? A elite brasileira é uma elite branca, essa é a verdade. Então, acho que por isso a importância da gente sempre estar aprendendo sobre nossa história. Porque você entrar no espaço, por exemplo, né? Se eu saio de Salvador, que é uma cidade majoritariamente formada por pessoas pretas, e vou para São Paulo, que é uma capital gigante, assim, né? Acho que é a maior capital do Brasil. Bem cosmopolita a cidade. É, exato. Lá eu vou encontrar diversas Multicolor. pessoas. É, exato. E isso pode causar estranheza, isso pode, enfim, causar até baixa autoestima, porque você está em um lugar diferente, um lugar novo. Então, é desafiador, mas estamos fazendo a diferença. E necessário. A partir da Cidade Baixa, em Salvador, essa articulação entre a fotografia, a fotoperformance e a cerâmica, viajamos nesta exposição. O Mar Não Alisa, de Menelson Conceição, é fotógrafo e é artista plástico. Fala-me dessa complementaridade. Como é que o trabalho manual, o trabalho de pintura, de tela, até de cerâmica, é um complemento muito importante para a fotografia? E como é que também a fotografia acaba por complementar o teu trabalho manual? Quando é que termina o limite de uma e começa a outra vertente? Cara, eu brinco com os meus amigos que a própria arte, ela vai pedindo, assim, ela vai te comunicando o que é que ela precisa estar, onde ela precisa estar, qual suporte ela precisa estar. Aí os orixás começam a funcionar, né? Vem os sinais, vem as energias, eles guiam. Mas, então, eu sempre fui da fotografia digital, né? Aquela câmera, enfim, né? Nasci já na fotografia digital. E senti necessidade de ir para outros meios da arte, porque eu acredito que quando a gente consegue unir todos esses elementos, né? Seja a cerâmica, seja a pintura, isso só tem a engrandecer a obra, assim. Então, eu venho elaborando cerâmicas muito para construir lugares que foram derrubados, né? Quando eu falo da ponte na exposição, eu recriei uma ponte, que era uma ponte da minha infância, chamada Ponte do Cruxe. E então, a fotografia ela não poderia me dar essa sensação de recriar alguma coisa, né? Porque a fotografia, ela pede mais ali um registro. Então, a cerâmica ela vem para ocupar esse espaço de criar esculturas e de criar memórias e resgatar memórias. Então, eu vou complementando assim quando eu vou sentindo, sabe? Acho que algo precisa ter um toque físico. É uma necessidade orgânica? Isso, é uma necessidade orgânica, puramente orgânica, sim. Não é nada técnico, porque há quem possa pensar que, olha, o Menelson desenha um projeto, escreve o roteiro do que vai fazer. Tem também projetos assim, isso existe também, existe também. Mas se não a arte também deixa de ser arte quando não existe essa necessidade pontual, exato, que é um diálogo com a própria obra. Exato. Acho que este exercício é extremamente importante e insubstituível. Senão estamos perante um relatório ou uma... Fica muito técnico, fica talvez. Uma engenharia. Exato. Fica uma engenharia. E isto é interessante. É interessante descobrir esse diálogo entre o técnico, o padrão, que deve obedecer um conjunto de normas, mas dentro dessas normas criar uma espécie de subnormas. E entender que as regras existem e devem ser questionadas. Então, a arte está aí para isso, né? Para questionar. Exato. Fala um pouco disto, como é que esse questionamento constante, esse quebrar e a necessidade de quebrar regras, como é que é muito importante para ti? E nesta exposição, como é que isto verifica-se? Então, essa exposição eu considero ela uma exposição bem política, assim. Porque, na verdade, o meu trabalho ele é muito político, né? Porque eu trago para o centro do meu trabalho o protagonismo de pessoas pretas. Então, eu falo sobre autoestima, eu falo sobre cuidado, eu falo sobre revolução, eu falo sobre direitos dentro da fotografia. E isso, querendo ou não, já é uma quebra assim, das normas. Né? Porque as pessoas, no modo geral, elas não estão acostumadas a ver pessoas negras nesse lugar de poder, nesse lugar de beleza, de realeza. E aí minha fotografia fala, não, isso aqui é nosso também, isso aqui é um direito nosso. Sempre fomos assim, na verdade, né? A história que nos apagou, enfim. Então,
para mim a arte ela tem que fazer esse sentido de te fazer questionar, de te fazer repensar novas rotas, repensar novos caminhos, imaginar novos futuros. A arte está aí para isso, para incomodar também, né? Ok. Mas quando pensamos, obviamente, no Brasil, do ponto de vista de arte e os movimentos que vão se impondo e discutem o contexto, a frequência que influencia tendências, passa desse lugar da diversidade de expressões e de artistas, ou seja, sim, as artes plásticas, mas também o cinema, a música, e vamos lá, o teatro. Vemos e sentimos essa preocupação de apresentar uma performance que, do ponto de vista estético, ela provoca, ela se impõe, mas há um discurso, há um debate, há um lugar comum. E, mais uma vez, o mar, há um porto onde se pretende desaguar. Voltamos ao mar. Então, como é que a tua geração de artistas está a construir esse caminho que vai a um porto onde as pessoas da tua cor vão ter que desaguar? Nossa, aí essa pergunta foi muito boa. Um silêncio dramático, né? Não é porque é complexo assim, porque o que eu posso falar é que eu observo que as pessoas elas têm se movimentado e também têm se apegado à coletividade. Acho que o caminho é esse, sabe? É trabalhar em equipe, é se apegar ao coletivo, é conversar, são trocas. Então acredito que as pessoas estão indo por esse caminho de desaguar. Tipo, agora estamos nos unindo e partindo para o melhor, assim, sabe? Exato. Procurando o melhor, mas sempre no coletivo, apoiando uns aos outros. Exato. E claro, Salvador da Bahia, fonte muito importante de inspiração para esta exposição, é uma exposição que faz essa mistura toda, essa compilação toda de imagens e acaba por ser uma reunião interessante, uma conjugação interessante desse ensaio e de série de fotografias. Busca essas comunidades pesqueiras, busca a ancestralidade, busca o espírito de resistência. Exato. E posiciona-se como um documento que narra o posicionamento de um jovem artista. Como é que é ser interpretado? Como é que quer ser interpretado hoje, mas daqui a 10 anos, daqui a 50 anos? Como é que quer ser interpretado com este documento? Hoje eu acho que a gente está no lugar de resistência, assim. Esse documento ele é lido enquanto um documento vivo de resistência. Ainda estamos em busca de mudar o rumo dessa história. Então, acho que hoje o que eu venho produzindo será referências para o futuro, mas uma referência muito mais sobre não uma luta direta, sabe? Uma luta violenta, mas uma luta que foi poética. Então, acho que, olhando para o futuro, essa carta ela vai ser um documento poético, assim, uma política poética, sabe? Ok, isto é curioso dizer-me isto, porque lembra-me uma música de Emicida que diz qualquer coisa como isto: para um mundo em decomposição, escrevo como quem escreve uma carta de amor. Exato. Esta é a tua carta de amor. Sim. Para as novas e futuras gerações. Exatamente. Essa é a minha carta de amor, essa é a minha carta de... Eu acho que é um abraço também, sabe? É uma carta aquele de abraço. Esperança. Aquele abraço. É uma carta de esperança, é uma carta de amor. Então, tudo que eu venho produzindo até hoje é sempre sobre isso, assim, é sempre esperança e amor. E pensando no futuro, pensando no quem vem, sabe? Inspirar quem está vindo. Ok. Uma exposição que inaugura precisamente hoje, aqui em Maputo, no Instituto Guimarães Rosa, aqui perto, na Baixa da cidade de Maputo. É muito interessante conhecer essa exposição, porque falar de água é falar de Menelson Conceição. Como é que te defines, Menelson, como pessoa, como artista? O silêncio dramático. O silêncio dramático. Cara, eu acho que eu me defino quanto um artista ambicioso no bom sentido, assim. Eu tenho realmente uma missão de plantar novas visões de mundo para quem vem. Então, eu me sinto muito observador e um cara muito sonhador.
Me definiria dessa forma. É sobre sonhar. É sobre sonhar. No sobre fundo, sonhar. é sobre sonhar. Muito obrigado, Menelson Conceição, pela sua presença. Foi muito bom ver-te na primeira pessoa, descobrir a tua exposição, que está patente a partir de hoje. Exato. No Instituto Guimarães Rosa, aqui na cidade de Maputo. Visitem esta exposição. Última pergunta mesmo, o que dizem os teus olhos? O que dizem o quê? Os teus olhos. Os meus olhos? Meus olhos dizem para a gente sonhar, para a gente desaguar, para a gente ir ao encontro do mar, para a gente mergulhar nos nossos sonhos. Acho Obrigado, que é isso. obrigado.